Bem, vamos lá falar sobre o Andrei, porque aí eu acho que vai tomar a maior parte da nossa live. Eu acho que muitas coisas precisam ser faladas aqui. Eu vou recapitular, não é de agora não, não é desse ano não. Vou recapitular para que o torcedor entenda o que aconteceu em relação ao Andrei e o que acontece em relação ao Andrei desde o mês de abril, março, abril ali, do Andrei no Vasco da Gama, quando ele já estava no elenco profissional, integrado ao elenco profissional. O Andrei ganhava cerca de 10 mil reais no Vasco da Gama quando ele subiu pro profissional. Tá. O Andrei tinha uma renovação de contrato feita por 3 anos, verbalmente, acordada, entre, naquela época, o Vasco da Gama e o diretor de futebol do Carlos Brasil. Tá? O Carlos Brasil acordou com os empresários do Andrei e com o Andrei o seguinte: nós vamos renovar seu contrato, e naquela época ele ia passar a ganhar cerca de 60 mil reais por 3 anos, uma multa X. Passaram-se 2 meses, o Andrei começou a jogar no Vasco profissionalmente, e não só jogar. Para quem se lembra, a estreia do Andrei é contra a Ponte Preta, 1-0 Vasco, se eu não me engano, em São Januário. E a partir dali, o Andrei se tornou uma peça crucial no time do Zé Ricardo e depois uma peça crucial no Vasco. Talvez o segundo, um dos 3 principais jogadores do Vasco naquele momento. Tá? 2 meses depois, na hora de assinar o contrato, o Vasco deu para trás e quis alterar a multa que tinha sido acordada com os empresários do Andrei, que são os mesmos de hoje em dia. E naquele momento, o Andrei, que tinha contrato até dia 23, até agosto de 2023, falou: não, você acordou uma coisa comigo, o meu jogador agora tá jogando, e agora você quer mudar a multa? Não. Os empresários não aceitaram naquele momento, num erro do Carlos Brasil e num erro da diretoria do Vasco, depois de ter acertado as condições com o jogador. A renovação do Andrei emperrou. E o Andrei poderia, inclusive, sair de graça do Vasco da Gama 6 meses antes de agosto de 2023. De graça, tá? Porque o Vasco errou com ele na hora de assinar a renovação. Depois veio a 777. Isso mudou a cabeça do Andrei, dos empresários e de todo mundo dentro da negociação. Paulo Brax entrou e pediu o seguinte: cara, renova comigo. Renova com o Vasco. E o Andrei, que em nenhum momento pensou em deixar o Vasco de graça, porque ele tem uma gratidão enorme e que a torcida talvez não saiba ou não procurou saber, o Andrei resolveu assinar com o Vasco da Gama a renovação de contrato, para que ele não saísse do Vasco sem voltar e dar uma compensação financeira ao Vasco da Gama. Andrei renovou e a gente trouxe essa informação em primeira mão. Tudo isso que eu falei aqui, e desculpa, quem me acompanha sabe que a gente trouxe em primeira mão. Tá? Andrei renovou com o Vasco e na renovação ficou acordado que se o Andrei recebesse uma proposta de um gigante europeu que fosse boa para ele, o Andrei sairia do Vasco. Isso estava acordado. E se você for pegar algumas entrevistas do Paulo Brax nesse primeiro momento, ele já tinha deixado claro que o Andrei sairia do Vasco. Vieram 3 propostas pelo Andrei: do Chelsea, do Manchester City e do Real Madrid. Inclusive para aqueles que falam assim: eu avisei que o Andrei estava vendido por 12,5 milhões de euros. Para onde? Quando? Tinha alguma coisa assinada? Não tinha. Porque o Andrei foi decidir o futuro dele no final do ano passado, quando ele tinha propostas de Manchester City, Real Madrid e Chelsea. O Chelsea já tinha feito a proposta primeiro. Então não tinha nada definido. O Andrei foi vendido. E aí, naquele momento eu estava de férias. Passei a notícia de que o Andrei seria vendido ao Chelsea nessa temporada europeia, nessa janela de transferências europeias. Ele foi vendido. Eu também fui o primeiro a falar sobre o Andrei.
E não é, meu Deus, fui primeiro. Tô cagando pra isso. Tô mostrando pra vocês a ordem dos fatos, tá? Então o Andrei renovou com o Vasco, não saiu de graça. E aí, no valor, eu errei. Por quê? Porque quando a gente trabalha, gente, dentro de uma apuração, eu vou no Vasco, vou numa fonte do Vasco, eu vou numa fonte do Andrei, e todos eles disseram o seguinte: o Andrei foi vendido por cerca de 20 milhões de euros. E aí, eu tenho que acreditar na fonte que eu tenho dentro do clube e tenho que acreditar na fonte que eu tenho ali. Porque teve uma divergência, inclusive na Inglaterra. Na Inglaterra até hoje, passam como se o Andrei tivesse sido vendido por 20 milhões de euros. Mas não. Eu tava de férias, e aí meu amigo Vene Casagrande, o maior apurador do país, sem dúvida alguma, disse que o Andrei foi vendido por 12,5 milhões de euros, e era verdade. Ah. Nisso eu errei. Porque eu errei o valor, confiei nas minhas fontes, e naquilo ali eu errei. Ok? Dito isso, depois de acertar tudo que a gente vinha fazendo. Aí, o Andrei foi pro Chelsea. O Andrei foi pro Chelsea e ele, nesse meio tempo que ele se apresentou no Chelsea, ele foi pro Campeonato Sul-Americano Sub-20. E foi vice-artilheiro, jogou pra caramba e etc. E lá no Chelsea, já tinha o entendimento de que o Andrei conseguiria o visto pelo Special Talent, por ter jogado o Sub-20. Inclusive, quando as pessoas falam assim, Pedrosa, você afirmou que o Andrei tinha 99% de chance dele conseguir o visto. Não fui eu que afirmei. Foi uma pessoa que cuida da carreira do Andrei que afirmou isso. Tanto é que o comissário da Premier League ligou para o Chelsea e falou: Chelsea, isso, se você não tivesse contratado o Enzo Fernandes por 120 milhões de euros, se você não tivesse o Zaccaria como volante, eu liberaria o Andrei. Só que você não precisa desse jogador urgentemente. Esse jogador não é imprescindível para você nesse momento. O Andrei estaria com o visto de trabalho na Premier League de 15 entre os 20 times da Premier League. Inclusive, se a janela de transferências não estivesse fechada, o Andrei seria emprestado para outro time da Premier League só para conseguir o visto de trabalho e no dia 1º de julho voltaria para o Chelsea. E quando eu botei entre aspas o 99%, eu expliquei detalhadamente sobre as possibilidades do Andrei no futuro. E aí por que eu disse que naquele momento não tinha chance alguma para o Andrei voltar para o Vasco da Gama? Porque o Vasco deve ao Andrei hoje 30% de 6,250 mil euros. Milhões de euros. 6 milhões e 250 mil euros. 30% disso o Vasco não repassou ao Andrei e já tem cerca de um mês que ele recebeu do Chelsea. O Chelsea comprou o Andrei por 100%. 70% do Vasco e 30% do Andrei. Primeira parcela agora e a outra parcela em janeiro de 2024. O Chelsea não repassou o dinheiro ao Andrei. Além de não ter repassado o dinheiro ao Andrei, o que chateia o jogador, porque vocês têm que parar com esse negócio de que, ah meu Deus, o jogador botou o clube na justiça, o jogador tá cobrando. É direito do atleta. Direito do atleta. Se o clube não paga o atleta tem direito de botar o clube na justiça. Para pra pensar. Eu vou te dar um exemplo aqui do meu pai, da minha família. Meu pai trabalhou numa empresa durante 17 anos. 17. A empresa foi falir agora. 17 anos trabalhando dia e noite. E o meu pai não recebeu a rescisão dele. Graças a Deus, meu pai é um cara inteligente e que se cuidou. E tem uma vida financeira estruturada. Mas e se ele dependesse desse dinheiro da rescisão? É injusto meu pai colocar essa empresa na justiça? Tira um pouco o coração, tira o coração de tudo que você faz, de tudo que você pensa e para pensar. É justo o Vasco não pagar o que deve ao Andrei? O Vasco foi pagar o direito de imagem do Andrei nessa semana de dezembro. E não repassou o dinheiro que o Chelsea já pagou ao Vasco. E por isso, eu, apurando com as minhas fontes, disse que hoje, naquele momento, seria impossível o Andrei voltar para o Vasco da Gama. Porque, além disso, até a forma como o Vasco se despediu do Andrei, uma forma, desculpa, insossa,
com um garoto que só fez bem ao Vasco, que se não fosse o Vasco, ele não estaria na Série A. E eu não tô falando aqui, meu Deus, que o Vasco não deu nada a Andrei, pelo amor de Deus. É só você parar pra pensar um pouco. É claro que o Vasco formou o Andrei, é claro que o Andrei deve muito ao Vasco, e o Andrei sabe disso. É apaixonado pelo Vasco, a família do Andrei é apaixonada pelo Vasco. Só que isso não foi correto com ele. Assim como não agiram correto na primeira renovação. E que eu expliquei aqui. Tá? E aí você vai me perguntar por que, Pedrosa, que não repassaram o dinheiro do Andrei? Por quê? Segundo o Vasco, eles precisam do dinheiro para fazer fluxo de caixa. Essa foi a alegação. Inclusive pediram para pagar esse valor em 10 vezes. E o Andrei não aceitou. O staff do Andrei não aceitou. E aí, a gente tem que voltar por tudo que eu falei. O Chelsea é dono do Andrei. Essa narrativa lamentável de que o Andrei que escolhe para onde ele vai não existe. Hoje ficou claro isso, tá? Sabe por quê? O Andrei, pelo Andrei, ele ia fazer o que o Chelsea mandasse. E o que aconteceu? Depois do Palmeiras ter exames médicos marcados com o Andrei, acertado com ele na sexta-feira, como o Vene Casagrande trouxe, que é o maior apurador do Brasil, já falei aqui, como o Fabrício Romano trouxe, que é o maior jornalista do mundo, e como eu já tinha falado, e tantos outros, André Hernan botou isso também hoje, grande jornalista, o Andrei estava certo com o Palmeiras. O Andrei seria jogador do Palmeiras. E na última hora, o Chelsea deu para trás. Pra piorar, tá? Pra piorar, criaram uma narrativa de que o Vasco tinha prioridade de compra no Andrei. Mentira. Mentira. Prioridade de compra no futebol é o seguinte, e pode jogar no Google aí. Joga no Google. Teve uma época que o Barcelona estava querendo o Ozil. O Ozil estava em outro time. E o Real Madrid tinha uma cláusula de prioridade sobre o Ozil que, se o Barcelona fizesse uma proposta, exemplo qualquer, de 20 milhões de euros pelo Ozil, o Real Madrid teria que ser notificado e avisado para cobrir essa proposta e, sem competição, sem nenhuma outra chance de outro clube contratar, se o Real Madrid quisesse e o outro clube quisesse vender, se o Real Madrid quisesse contratar o Ozil, ele teria a prioridade dessa compra. E nenhum outro clube poderia atravessar o Real Madrid igualando as condições de negócio. Tá? Joga no Google. Joga no Google. O Mina, quando vem pro Palmeiras, ele tinha uma prioridade de compra do Barcelona. O Barcelona exerce essa prioridade de compra. Para onde ele vai? Pro Barcelona. Tá? Notificar que o Andrei não conseguiu visto de trabalho e colocar isso em contrato garante alguma coisa ao Vasco? Não. Tanto é que o jogador estava certo com o Palmeiras. O Vasco não tem prioridade contratual sobre o Andrei. Ele fez uma notificação de, estamos negociando o Andrei, ele não conseguiu o visto do trabalho. E é isso, Vasco. Você está notificado. Tá? Prioridade? Nenhuma. Porque prioridade, quando você tem prioridade contratual, você exerce essa prioridade e o jogador é seu. Então não venham criar uma narrativa, e criaram essa narrativa, tá? Criaram essa narrativa pra botar, desculpa, cu do moleque. Como se ele tivesse o direito de escolher o que ele quisesse. E não é assim. O Chelsea quer ele na Libertadores, o Chelsea quer ele jogando o Mundial e o Chelsea quer ele de volta em julho. O Palmeiras estava certo com o jogador. E na última hora, o Chelsea trocou os termos. Tá? E como lembra muito bem o Carlos Berbet, o Barcelona tinha uma prioridade no Gabigol. O Santos vendeu ao Flamengo sem falar com o Barcelona. Sabe o que aconteceu? O Barcelona entrou na justiça e o Santos teve que dar o direito de prioridade no Ângelo e outro jogador do Santos para que ele não precisasse pagar milhões ao Barcelona.
tá? Então, não criem essa narrativa. Ai, Pedrosa, você está jogando o jogador contra a torcida do Vasco. Desculpa. Desculpa. Covarde. Covarde. Até porque, com tudo isso que eu passei, e já sabendo disso, tá? Já sabendo disso tudo, eu fui o cara que estava passando o panorama das coisas que estavam acontecendo com a carreira do Andrei. E desculpa, todas as informações que os outros portais passaram foram exatamente o que eu falei desde o início. Pedrosa, você é arrogante. Talvez eu seja. Mas entendo que a minha forma de me comunicar com vocês ela é muito pautada no que eu confio do meu trabalho. Porque eu apuro, irmão. Eu não invento. Eu tenho uma responsabilidade do caralho com vocês. Do caralho. Entendeu? Então, desculpa. Essa é a situação. Esse é o panorama. Quem fez narrativa pra botar no cu do Andrei, me desculpa. Foi página de torcedor, foi influência. Que a decisão é do Andrei. Mentira. Mentira. O atleta tem poder na decisão, mas é uma decisão conjunta com seu staff, com o Chelsea. Tá? Ele pode voltar ao Vasco, Pedrosa. Depois de tudo isso que eu falei, o Vasco só consegue o Andrei de volta se pagar o que deve a ele. Se acertar com o Chelsea. Tá? Antes de qualquer coisa, tem que se acertar com o Chelsea. Antes de qualquer coisa, tem que se acertar com o Andrei. Porque está devendo ao garoto. Enquanto isso, tava todo mundo botando uma porrada de crítica, escorraçando o moleque. Sem saber. E sabe o que me chateia? Bota uma coisa na cabeça de vocês. Igualzinho no momento lá com o Papo Gomes. Quando a imprensa toda tava falando que ele vinha pro Vasco, e eu falei, ele não vem pro Vasco. Tu acha que eu não queria o Papo Gomes no Vasco? Eu queria o Papo Gomes no Vasco. Você acha que eu não queria ver o Andrei, talvez um dos 10 jogadores mais talentosos que eu já vi com a camisa do Vasco? Sou Vasco. Vestindo a camisa do Vasco? Mas o meu trabalho, as minhas informações, elas nunca vão ser afetadas pelo meu querer. Pelo meu amor. Ah, você ama mais o Andrei do que o Vasco? Não. Talvez eu ame mais a notícia. A verdade. A informação. Tá? E a gente trabalha pra caralho. Pra caralho. Pra trazer a notícia certa pra você. Sem viés. Sem inventar. Tá? Então, fica o meu recado aqui. Tá muito claro o meu recado. E desculpa. Influenciador que vai citar e tal, desculpa. Eu não entro nessa pico. Tá bom? Renato Nanteia, Coediar vem, Nenê aposenta com o título carioca. Seria legal pra ele também, o Renato. Eu acho que um futuro legal pro Nenê seria ele continuar trabalhando no clube, como o Léo Matos vem hoje. Se o Vasco ganha o Campeonato Carioca, seria uma maneira maravilhosa pra ele terminar a carreira dele. Como merece, com o título, sendo vangloriado. O Coediar, cara, eu acho muito difícil. Acho muito difícil que o Coediar venha. É um jogador completamente adaptado ao Al Hilal. Pra vocês terem uma noção, a gente foi no folclore lá do Al Hilal e etc. O Al Hilal tem o mesmo faturamento anual que o Flamengo. Clube que tem dinheiro. Eu não sei se vocês viram, vocês podem até me responder aí no chat. O avião do Al Hilal. É putaria, pô. Joga no Google depois. Avião do Al Hilal. Assim, cara. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Não acho impossível, mas acho muito difícil que o Coediar vista a camisa do Vasco. E já emendo aqui em 2 jogadores que pipocaram nessa semana. O Juan Portillo, acho que é Juan Portillo que falaram. Que é um jogador do América de Cali, de 26 anos. Eu conversei com o empresário dele hoje.
E o empresário me falou: olha, Pedrosa, o Brasil é um grande mercado, a gente com certeza tem um interesse de jogar no futebol brasileiro, não só pela parte financeira, mas também pela competitividade. Mas hoje, nenhuma proposta foi feita, continua sendo um jogador do América de Cali. E outro atleta, o Ademir, que pipocou aí. Obrigado, Renato Nantê, tamo junto, meu parceiro. E pipocou aí nas redes sociais o nome dele. Eu conversei também com o empresário dele, o Gomes, aquele Gomes, goleiro. E ele foi muito claro. Pedrosa, interesse no Ademir tem vários clubes. Mas o Ademir é um cara que tem contrato longo com o Atlético Mineiro. E nesse momento nenhuma proposta oficial chegou. Isso quer dizer que não vai chegar, que o Ademir não vai jogar no Vasco? Claro que não. Tô falando aqui que esse foi o panorama que foi passado a mim pelos empresários dos atletas, tá?